Fala pessoal, professora Bárbara aqui. Hoje a gente vai continuar a nossa disciplina de Educação Ambiental. Na aula passada, no último vídeo, nós terminamos o módulo de biomas com Caatinga. Hoje a gente vai continuar, vai começar outros conteúdos, todos eles vão estar relacionados, a gente vai conseguir linkar com a questão dos biomas, com o que a gente trabalhou nos biomas. E o primeiro conteúdo vai ser teias e cadeias tróficas, ou teias e cadeias alimentares, como vocês preferirem. Eu queria muito que vocês lembrassem da dinâmica que a gente fez em sala de aula, quando a gente estava conversando sobre biodiversidade, aquela dinâmica com o barbante, em que a gente simulou uma teia trófica, a gente simulou uma cadeia trófica, simulou a entrada de alguns organismos exóticos, a saída de algum organismo que já fazia parte daquela teia, que era nativo e fazia parte daquela teia ou daquela cadeia. Então, a gente fez algumas simulações em relação a teias e cadeias tróficas em sala de aula, quando a gente estava conversando e comentando sobre biodiversidade. Eu gostaria que vocês tentassem lembrar daquela dinâmica, tentassem lembrar do que a gente do que a gente conversou, do que a gente trabalhou, porque isso vai ajudar vocês em alguns conceitos e algumas teorias que a gente vai ver nessa aula de teias e cadeias tróficas. Falando um pouquinho sobre teia e cadeia trófica. A cadeia alimentar ela pode ser considerada como uma sequência de organismos que servem de alimentos um para o outro. Então, é uma sequência unidirecional, então a gente não vai ter um animal, um organismo interagindo com mais de um outro animal, mais de um outro ser vivo. Então, a gente pode dizer que é uma sequência unidirecional, ela segue uma única direção. Um animal se alimenta do outro, que se alimenta do outro, que se alimenta do outro. Então, a gente pode dizer que a cadeia alimentar ela pode ser considerada como uma sequência unidirecional de organismos que servem de alimento uns para os outros. Quando a gente se refere à teia alimentar, ela pode ser considerada como cadeias alimentares, que a gente falou agora sobre cadeias alimentares. No caso da teia, seriam cadeias alimentares que se cruzam naturalmente, de forma natural no meio ambiente, isso acontece no cotidiano. Então, elas se cruzam naturalmente no meio ambiente, em que um organismo se alimenta de diferentes seres vivos, assim como serve de alimento para mais de um ser vivo. Eu vou colocar umas imagens aqui que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem essas diferenças entre teia e cadeia. No caso da cadeia, como eu falei para vocês, é num único sentido, é uma sequência unidirecional, da qual um organismo se alimenta de outro e serve de alimento para outro. No caso aqui, a gente colocou uma planta, um roedor, uma serpente e uma ave. Então, um serve de alimento para o outro. É uma sequência unidirecional. É como se fosse uma teia mais simples. Já no caso da teia, é uma organização mais complexa. A gente vai ter mais organismos participando, vai ter mais animais, mais plantas, mais seres vivos participando e interagindo nesse meio ambiente. Então, a teia alimentar, a teia trófica, ela ocorre de forma natural no meio ambiente. Vocês podem observar que existem organismos que interagem com mais de um, com 2 ou 3 outros animais, seja servindo como fonte de alimento para outro animal ou se alimentando de outro animal. Então, nesses dois sentidos, vocês podem observar que na teia, por exemplo, o leão está relacionado com 3 animais, com 3 outros animais. Ele se alimenta, no caso, de 3 outros animais que estão presentes nessa teia alimentar. Então, na natureza, a questão alimentar, né, de teia alimentar na natureza, ela ocorre dessa forma. Um organismo interage com muitos outros, sendo presa ou predador. Falando um pouquinho sobre a teia alimentar, os biomas eles são formados por ecossistemas, por microambientes que vivem em harmonia através também da teia alimentar. Então, a teia alimentar ela vai ajudar na manutenção dessa harmonia do meio ambiente. Então, além dela fazer parte, ela ajuda na manutenção da harmonia. Por quê? Controle populacional. As presas elas vão ter uma relação muito íntima com o seu predador, porque se a gente não tem um predador, essa população de presa vai aumentar muito, de forma que esse ambiente vai perder a sua harmonia, a sua funcionalidade. Então, os biomas eles são formados por esses microambientes, esses ecossistemas, que vivem em harmonia também por causa da teia alimentar. Esse é um dos fatores, não o único,
mas um dos fatores que contribuem para essa harmonia do meio ambiente. Cada organismo ocupa uma posição na teia alimentar, tem dois na, desculpa, foi um erro de digitação. Então, cada organismo ocupa uma posição na teia alimentar, podendo ser produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e detritívoros. No caso do consumidor terciário, eles são normalmente os predadores de topo. Então, quem é que a gente coloca como predador de topo? Aquele predador que não é presa para nenhum outro animal. Então, a gente pode colocar, por exemplo, leões, as orcas. Esses animais são o que a gente chama de predadores de topo. Eles não têm predadores naturais, eles não são presas naturalmente. Então, a gente vai ter o produtor, que vai ser aquele que vai produzir seu próprio alimento, seriam os animais autótrofos, os que produzem seu próprio alimento. Consumidor primário, por exemplo, um coelho, que se alimenta de uma planta. Então, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e os detritívoros. Então, fungos e bactérias que vão trabalhar na decomposição dessa matéria orgânica. Então, no meio ambiente, ele é organizado de uma forma muito harmônica, em que os animais eles têm o seu papel. Eles têm o seu papel e cumprem o seu papel na teia alimentar. Quem é consumidor, quem é produtor, um se alimenta do outro e segue esse padrão. Falando um pouco das desvantagens das alterações nas teias tróficas ou nas teias alimentares. Então, a gente pode trabalhar com a inserção, inserindo uma nova espécie, que seria uma espécie exótica, ou na retirada de uma espécie que é nativa, que é natural daquela teia. Então, a inserção de uma espécie exótica, assim como a retirada de uma espécie nativa. Falando um pouco da inserção das espécies na teia alimentar, então eu coloquei aqui o exemplo do javali, mas existem muitos outros, como eu já comentei com vocês em sala, inclusive, sobre a questão do peixe-leão. Então, muitas espécies de animais que foram inseridos num local novo, num local diferente do seu de origem. Então, vocês têm que lembrar daquele conteúdo que a gente trabalhou de espécie nativa, espécie exótica e espécie invasora. Então, a inserção dessas espécies que não são nativas na teia alimentar vai causar algum impacto, vai causar uma desordem, porque eu espero que vocês tenham conseguido perceber que a teia alimentar ela funciona de forma muito harmônica. Os animais eles têm a sua posição na teia alimentar, eles cumprem o seu papel na teia alimentar, então é uma questão ambiental que funciona de forma muito harmônica, é tudo muito bem encaixado. Se a gente coloca uma espécie nova, consequentemente, com certeza, essa harmonia da teia alimentar vai se desfazer. Então, em grande ou em pequena escala, mas vai se desfazer. Então, a inserção de uma espécie exótica, de uma espécie que não é nativa, exige que se conheça tanto a espécie que a gente está inserindo nesse local novo, quanto o ambiente em que a gente vai inserir ela. Então, antes de colocar uma espécie num local que não é o seu de origem, a gente tem que estudar bastante essa espécie, como ela vive, os seus hábitos alimentares, por exemplo. Então, estudar essa espécie, estudar a fundo essa espécie e estudar o ambiente no qual a gente vai inserir. Por quê? Para a gente tentar prever quais serão os danos, quais serão as consequências da inserção dessa espécie nesse novo ambiente. Além disso, para evitar uma competição com as espécies nativas ou tentar minimizar uma competição com as nossas espécies nativas, seja por alimentação ou por território, e entre as espécies nativas e exóticas. Então, justamente o que eu falei, o que eu acabei de falar. Planejar essa inserção de modo que as nossas espécies nativas elas não tenham que competir com essa espécie que a gente está inserindo nesse local, quer seja por território, quer seja por alimento, que é o que a gente está trabalhando nessa aula. Então, assim como o caso do javali, existem muitos outros. Já a retirada de espécies da teia alimentar. Eu falei para vocês que a gente pode acabar retirando essas espécies, seja por um fenômeno, por exemplo, de extinção, uma coisa mais ampla de extinção. Eu cheguei a comentar isso em sala com vocês, quando a gente estava fazendo aquela dinâmica que eu comentei agora. Então, a retirada dessas espécies da teia alimentar ela pode acontecer por um evento de extinção, por exemplo.
ela é normalmente causada pela extinção, como eu acabei de falar, afeta toda a cadeia, do mesmo modo que a inserção de uma espécie nova, que vai gerar uma competição, que vai gerar toda uma desarmonia, afeta a cadeia, afeta a teia alimentar. A retirada de uma espécie também, porque ela está intimamente relacionada com o seu predador e com a sua presa. Então vai ficar aquele espaço vazio. Mas a natureza, com certeza, ela dá um jeito sempre de se reorganizar. Mas que vai afetar, que vai impactar aquela cadeia, com certeza vai. Aqui eu coloquei as espécies de topo de cadeia, como exemplo a orca, né? Por quê? Se a gente tira a orca da cadeia, se a gente extingue a orca, por exemplo, que é uma espécie de topo de cadeia, é um consumidor topo de cadeia, então essa presa da orca, os animais que servem como presa para a orca, vão ter um aumento muito grande na sua população. Vão ter um aumento no seu número de indivíduos muito grande. E isso vai afetar a presa da presa da orca. Entende que isso vai, por exemplo, a gente tira a orca, vai afetar a presa da orca, porque a sua população vai aumentar. Se a população da presa da orca aumenta, essa população de presa anterior vai diminuir. Então, é um efeito em cadeia. Se a gente tira uma espécie de topo, toda a cadeia sofre. Toda a cadeia vai sentir consequências, vai sofrer consequências. Então, as teias e as cadeias alimentares a gente pode relacionar com a biodiversidade. De que forma? A biodiversidade é o constituinte, é a essência da teia e da cadeia alimentar. Então, a fauna e a flora são a essência, a alma da cadeia alimentar. Não tem como a gente falar de teia e cadeia e não falar da biodiversidade, não falar da nossa fauna e falar da nossa flora. Então, esses dois temas, eles andam juntos. Isso eu coloquei aqui temas que a gente já trabalhou para que vocês consigam relacionar esses temas que a gente já trabalhou com o tema que a gente está trabalhando agora. A minha ideia é justamente essa. Então, relacionar a biodiversidade com as teias e cadeias é justamente essa relação, né, que a gente vai conseguir fazer. Que a biodiversidade, ela é quem faz a teia e a cadeia alimentar do local, é quem faz essa teia alimentar. As espécies nativas e exóticas a gente também consegue relacionar, por quê? Justamente a questão da inserção e retirada de alguns organismos da teia alimentar. Então, a inserção de uma espécie exótica, de uma espécie que não é natural daquele local, e a retirada de uma espécie que é nativa, que ela é pertencente, que ela faz parte daquela cadeia. Então, espécies nativas e exóticas, é um assunto que está extremamente relacionado, está intimamente relacionado com o conteúdo de teias alimentares, além de conservação. Por quê? Se vocês viram agora, se vocês entenderam qual a consequência da gente mexer na cadeia, seja para retirar uma espécie ou para acrescentar, para inserir uma nova espécie, vocês conseguem observar que o dano, a consequência disso é muito grande, pode ser muito grande. Então, por isso, a necessidade da conservação, não só a necessidade da conservação da fauna e da flora, mas a conservação do ambiente como ele é. A conservação da harmonia do ambiente, a conservação da harmonia dos biomas. Porque cada bioma ele tem a sua fauna específica, tem a sua flora específica e com certeza, né, obviamente, ele tem também a sua teia alimentar muito bem montada, muito bem articulada, arquitetada. Então, a conservação da fauna, a conservação da flora e a conservação do ambiente em si, para proteger essa teia, que ela exista, para que ela exista da forma natural dela, de forma harmônica e de forma natural. Então, o que eu queria trabalhar com vocês sobre teia e cadeia trófica era basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que eu estou à disposição.